Então, boa noite, primeiramente. O nosso trabalho de prática pedagógica como componente curricular trouxe um grupo formado por 5 integrantes, sendo a Inessa Leite, a Ana Patrícia Araújo, o Fernando Canseira, eu, Jean Thiago e o Maurício Boniati. Nós escolhemos como tema a incidência dos comportamentos assertivo, não assertivo e agressivo em professores com atuação em escolas públicas de ensino fundamental. Então vamos conceituar aqui brevemente cada um desses tipos de comportamento, né? Começando pelo agressivo. Basicamente o agressivo ele implica um reconhecimento unilateral de direitos, né, por parte do emissor sobre o receptor. Como é que isso se manifesta num contexto de escola? O professor geralmente impõe assim, coercitivamente a sua vontade sobre o aluno, através de uma ameaça ou de coerção, né? E esse acaba tendo que ceder a imposição do professor, né, sob pena, sob possibilidade de sofrer uma punição, né? Coisa nesse sentido. O comportamento não assertivo, então, ele é totalmente o oposto do comportamento agressivo. Porque o indivíduo que está na situação, ele se nega os direitos. No livro tem um exemplo que cita no jantar, a pessoa não está satisfeita com a comida, porém ela não reclama ao garçom. Reclama após o garçom ter saído com a pessoa que está acompanhando. Porém, quando ela deixa para pensar numa resposta assertiva, quando a oportunidade já passou. E o comportamento assertivo, ele está entre o agressivo e o não assertivo. Ele é como a regra de ouro, que diz que o equilíbrio está no meio. Portanto, não contém o excesso da agressividade e não contém a omissão da não assertividade. É considerado, então, o comportamento mais adequado a cada situação. Então, agora vamos falar do método utilizado. Primeiramente, a classificação da pesquisa, né? Uma pesquisa exploratória, na medida que nós buscamos subsídios teóricos para depois, posteriormente, interpretar os dados coletados, né, com base nesse repertório teórico. É uma pesquisa descritiva, na medida que a gente busca uma relação entre variáveis, né? No nosso caso aqui, nós estamos buscando a experiência, o nível de experiência dos professores e a incidência de comportamentos, de ocorrência de comportamentos nas categorias investigadas da pesquisa, né? Assertivo, não assertivo e agressivo. E ela consiste em um levantamento que envolve uma escolha de uma amostra, né, de professores, e dessa amostra serão coletados os dados e eles serão levantados, serão expostos, tabulados. Se difere numa pesquisa de campo, na medida que a pesquisa de campo era um pouco mais aprofundada, né, que o levantamento busca apenas demonstrar que houve, que identificar as relações, né, e tabulá-las e expor os dados da pesquisa. Então, nesse livro da pesquisa, foram 15 professores que participaram do estudo. Somente 11 se adequaram aos critérios por atuarem ou terem já atuado em escolas públicas da rede estadual. Os locais onde foram aplicados, então, esses questionários foram as cidades de Chapecó, Xanxerê, Caibi e Palmito, todas pertencentes à rede estadual de ensino do estado de Santa Catarina. O instrumento utilizado para fazer o levantamento de dados foi o questionário, contendo um cabeçalho onde a pessoa entrevistada colocava a sua experiência como professor, a sua idade, também o colégio em que atuava, mas essa informação nós omitimos na pesquisa para manter em sigilo o nome das escolas. E continha 5 perguntas, onde se apresentava uma situação e haviam 3 alternativas, 3 hipóteses que aquela pessoa deveria escolher. Qual seria a atitude que ela tomaria em tal caso? Então, os procedimentos utilizados na pesquisa, né? O instrumento mais adequado foi o questionário, foi optado para facilitar a consecução do objetivo da pesquisa. Então, eles foram aplicados dia 7 de outubro de 2011 no município de Chapecó, Palmitos, que foram aplicados pessoalmente nesses professores,
nos intervalos das aulas. E o questionário terminou entre chanceler e califa, nós temos 5,5. Então, os professores têm questionários eram cientificados que a pesquisa para fazer uma análise comportamental e seguir os requisitos acerca do objetivo de pesquisa. E cada alternativa da questão, a empresa alternativa de cada questão, ela era associada a um tipo de comportamento. Nós optamos por omitir essa informação do professor e não influenciar na escolha de cada uma, sendo que a assertiva, por exemplo, é mais ideal, mais preferido do que as outras duas. A não assertiva e a agressiva. Nós buscamos, através das questões, sempre fazer perguntas que pudessem ser não óbvias entre o comportamento agressivo, assertivo e não assertivo, de modo que o professor pudesse responder de acordo com aquilo que em sala de aula efetivamente acontece. Então, feitos os questionários aplicados e respondidos pelos professores, nós tabulamos os dados e encontramos os seguintes resultados. Então, aqui a gente organizou os resultados, conforme as respostas, colocando as respostas no gênero, comportamento agressivo, assertivo e não assertivo, AG, AS e NA, e acima o sexo da idade do professor que respondeu os meninos técnicos. E através dessa tabela nós fizemos todas as outras. Então nós pegamos a tabela como base e fomos extraindo os dados para a criação das tabelas, quadros e gráficos seguintes. Nessa tabela nós temos o percentual de respostas para cada questão. Então, para a questão número 1, aproximadamente 73% responderam com comportamento agressivo, 27% comportamento assertivo e nenhuma porcentagem de comportamento não assertivo. Questão número 2, 72% com comportamento, resposta por comportamento agressivo e 18% por assertivo e 9% por não assertivo. Questão número 3, 18% comportamento agressivo, 72% assertivo e 9% não assertivo. Questões 4 e 5, 27% agressivo, assertivo 36% na questão 4 e 63% na questão 5, não assertivo 36% na questão 4 e 9% na questão 5. Nós notamos que nas questões 1 e 2 nós temos um alto percentual de respostas agressivas, que são frente a quando o professor é desafiado, quando existem conversas paralelas, quando o professor dá uma ordem e o aluno não acata, então o professor tende a responder essa ordem de forma agressiva ao ter sua autoridade contestada. Compensação na questão 4, que é uma questão que envolve notas, o professor tende a ser menos assertivo, ou seja, ser não assertivo, se preocupar. Se o aluno tira uma nota baixa, o professor tende a tentar remediar, através de uma variação, facilitando a próxima prova, para que o aluno consiga tirar uma nota melhor. Esse gráfico aqui, por exemplo, demonstra o que os colegas acabaram de falar. Aqui na questão 1, por exemplo, eu espero que vocês estejam visualizando, demonstra um alto índice de agressividade nas respostas dos professores. Né? Igualmente na questão número 2. Essas questões aqui, elas se referiam à manutenção da ordem na sala de aula. O interessante é que os professores não se omitiram, né? Não tiveram respostas não assertivas aqui, exceto um pequeno percentual no número 2. A número 3, por outro lado, demonstrou o maior índice de assertividade nas respostas. Essa pergunta aqui, se não me falha a memória, estava relacionada com problemas entre os alunos, né, em conflito entre os alunos. Que é interessante, o professor não permitiu que os alunos brigassem entre si. Isso poderia ser assim de forma assertiva. Exatamente. E as outras questões aqui também são muito interessantes, mas como o tempo é exíguo, nós não vamos nos aprofundar nisso. Então, através dessa primeira tabela, nós montamos qual foi o percentual total do nível de comportamentos agressivos, assertivos e não assertivos. Nós tivemos um questionário com 5 perguntas, aplicado para 11 professores, então um total de 55 perguntas. Dessas 55 possibilidades de respostas, nós tivemos 24 agressivas e 24 assertivas, ou seja, o mesmo percentual, para 7 não assertivos. Nós notamos que há um percentual agressivo
empatado com assertivo, um resultado assim, de certa forma surpreendente, e uma incidência de percentual não assertiva considerável, 12% do professor realmente acaba se omitindo frente a uma situação delicada em sala de aula. O que fica claro pelo gráfico. Então, nós temos um empate, o que é, sem dúvida, deveras preocupante frente ao fato de que o professor, na maioria das vezes, acaba sendo ou agressivo ou omisso, então, tendo um percentual menor de assertividade. Então, geramos aqui um empate 4, que indica o percentual de relevância de cada questão do resultado individual do comportamento. Então, temos aqui, separamos cada um dos comportamentos agressivo e assertivo e a representatividade de cada questão de cada um desses comportamentos. Vemos aqui. Não, acho que fica melhor terminar aqui. Aqui, então, podemos visualizar que no comportamento agressivo, a questão 1 e 2 tiveram uma maior representatividade. Né? A questão 1 e 2, elas falavam da consideração da conversa em sala de aula, e do rádio, uma questão 2, ela envolvia uma situação em que o aluno escutava um aparelho de fone de ouvido, e após solicitado para ele guardar o aparelho, ele permanecia com aquilo, e daí indagava se o professor qual era a ação que ele ia tomar diante daquela persistência do aluno. Comportamentos assertivos, temos uma maior representatividade da questão 3 e a questão 5. A questão 3 envolveu conflitos. Um conflito, alunos discutindo de uma maneira assim discreta, inicialmente, né, e tipo de reação o professor tomaria diante daquilo. E a questão 5 é o questionamento da autoridade do professor. O professor alertava o aluno contra a má postura na sala de aula, e ele questionava a autoridade dele, né? Ele agia firmemente, que nem o pai dele educava ele, ia mandar nele, que dirá o professor. Já aqui a situação que fica mais evidente aqui é que o comportamento, a maior incidência do comportamento não assertivo é a questão 4, que é a questão das notas, né? Como foi comentado anteriormente, o professor tende a ser mais amigável, por assim dizer, na questão das notas, tende a pensar mais, a dar uma chance de recuperação. Agitado, só para explicar então que nós fizemos dificuldades na nossa experiência da solitária, nos dados, mas que no de 25 anos até, sabemos experiência, e do 26 até 15, e de 33 até 25 a partir de 15. Como vemos que de 20 a 25 nós temos os mais assertivos, essa parte de 26 a 32 anos as pessoas têm pessoas que querem ser mais agressivos, e a partir dos 33, 35 anos eles acabam sendo não assertivos e mesclando o comportamento agressivo com o comportamento assertivo. E é o que se explica no gráfico representado aqui. Então, talvez pelo tempo de atuação, no final eles acabam tendo um comportamento não assertivo. Como o meu colega Jean falou, causa certo espanto a grande incidência do comportamento agressivo e um pouco do não assertivo aqui nas atitudes dos professores. Então cabe a indagação, né? O que é que leva os professores a agirem assim? O que é que pode ser feito para que eles modifiquem o comportamento e sejam mais assertivos? E nós só ressaltamos que não é só culpa do professor, e sim das condições da própria escola, a falta de infraestrutura, a má remuneração que acaba gerando esse tipo de comportamento também do professor. E a origem dessa situação precária, né, da educação brasileira no geral vem da política, né? Ela renega a segundo plano as questões educacionais e daí acaba tendo essa situação desfavorável ao professor. Nós encerramos nosso trabalho com essa citação do Voltaire: um dia tudo será excelente, eis a nossa esperança. Hoje tudo corre pelo melhor, eis a nossa ilusão. Todo mundo pode dar tchau?